O corpo, a mente e as emoções estão sempre conectados. Você já parou para pensar na sua forma de caminhar, tomar banho, trabalhar, dormir? Quando iniciamos uma prática física, como a acrobacia aérea, já trazemos conosco uma série de hábitos e heranças corporais. O corpo sempre se adapta às demandas a que é imposto. Por essa razão, precisamos, desde o início, escolher bem os estímulos físicos, emocionais e mentais que ofertamos nas nossas práticas para garantir uma evolução consistente e prevenir lesões. Essa é a aula 2 do curso Fundamentos da Lira Acrobática e nós vamos trazer uma noção básica das musculaturas que precisamos convocar para alcançar mais precisão de movimento e estabilidade. Bem, vamos começar a trabalhar os condicionamentos no solo, para que quando estejamos no ar, o trabalho seja mais orgânico e consciente. Para atingir uma boa estabilidade e assegurar que as forças serão distribuídas sem sobrecarregar articulações e ligamentos, é importante ativar o centro do corpo. Quanto mais distante a articulação estiver do centro, maior deve ser a transferência de força para a geração de equilíbrio. A pelve é formada pelos ossos do quadril, sacro e cóccix. Dependendo da posição que se encontre, é uma aliada para obter um bom alinhamento e boa forma. Comece de pé, flexione suavemente os joelhos e movimente a pelve para frente e para trás. É como se você tivesse um copo cheio de água em sua barriga e quer derramar a água para frente e para trás. Procure manter o seu assoalho pélvico ativo durante todo o processo. Repita o movimento 10 vezes ou quantas vezes achar necessário. A canoinha é uma postura fundamental para entender as musculaturas e encaixes que asseguram essa transferência de força do centro para todo o corpo. Comece deitada, com os braços ao lado do corpo. Suavemente, erga suas pernas unidas, podendo flexioná-las num ângulo de aproximadamente 45 graus, ao mesmo tempo que ergue os braços na linha dos ombros em direção ao joelho, até que as escápulas saiam do solo. Ative bem o seu abdômen para dentro.
Não deixe que sua barriga aponte para fora. A sensação que você deve buscar é de colar o umbigo nas costas e a lombar no chão. Ative também o assoalho pélvico e as pernas, mantendo os pés em ponta. Por fim, tente unir as costelas no movimento para dentro e para baixo. Não pare de respirar. Tente manter a postura por 30 segundos. Pode começar. Acompanhe o tempo olhando aqui o nosso cronômetro. Assim que essa versão estiver ficando fácil, você pode começar a progredir. Primeiro, tente fazer com as pernas estendidas. Depois, você pode tentar também com os braços acima da cabeça. Uma outra opção para desenvolver mais familiaridade com este alinhamento durante os movimentos é executá-lo de forma dinâmica. Comece na posição da canoinha, com os braços e pernas estendidas. O movimento consiste em trazer o joelho em direção ao peito e as mãos em direção ao joelho simultaneamente e depois voltar à postura inicial. Durante o processo, tente alinhar sua respiração. Inspire na extensão e exale na flexão. O abdômen deve permanecer ativo e apontando para dentro. A cabeça deve permanecer imóvel, sem tensões. Tente repetir 10 vezes. A posição de prancha é bastante conhecida. Provavelmente você já a executou alguma vez em algum treinamento. E não é por acaso. A prancha é outra postura que trabalha o corpo integralmente, trazendo bastante percepção de como ativar o centro de forma efetiva. Para executar a prancha, comece na posição de 4 apoios, trazendo as mãos logo abaixo dos ombros, com os dedos bem abertos e ativos. Você deve estender os joelhos, tirando-os do solo. A partir daí, pense em empurrar o chão com os braços, mantendo as escápulas em posição neutra e ombros afastados das orelhas. A barriga deve apontar para dentro, com a intenção de levar o umbigo lá nas costas. As costelas devem se unir na direção do umbigo. Por fim, deixe a pelve neutra e contraia o bumbum. Busque respirar de forma fluida enquanto executa.
Tente passar pelo menos 30 segundos. Vamos começar a marcar aqui no cronômetro. Quando praticamos acrobacias aéreas, executamos bastante invertidas. As invertidas nada mais são que aquelas posturas em que ficamos de cabeça para baixo. Para subir numa lira, por exemplo, precisamos inverter, trazendo os joelhos acima da cabeça. Parece bem complicado, mas com a preparação correta podemos facilitar o caminho. É bem importante que quando estivermos executando uma inversão, seja no solo ou no ar, direcionemos uma atenção especial à nossa coluna. Pense que a coluna se movimenta como uma onda. A movimentação de vértebra por vértebra auxilia na execução, trazendo um movimento mais preciso, com menos impacto para as articulações e com mais fluidez. Quando invertemos com as pernas abertas, chamamos esse movimento de esquadro. Quando invertemos com as pernas estendidas e unidas, chamamos de carpado. Para começar a ganhar intimidade, vamos fazer um educativo no solo. Para executar um esquadro no solo, comece deitada, com braços ao lado do corpo e palmas viradas para baixo. Vá abrindo e erguendo as pernas até onde conseguir. Tente elevá-las pelo menos até 90 graus. Depois, comece a flexionar o quadril, tirando o bumbum do chão. Depois a lombar, até que a torácica também saia do chão. Seus pés devem ultrapassar a cabeça. É importante que no fim do movimento, você pense em erguer o quadril, estendendo a coluna. Os pés devem estar alinhados com o quadril e não em direção ao solo. Volte devagar, tocando vértebra por vértebra no chão, no caminho oposto, retornando para a posição inicial. Conecte com a respiração. Quando flexionar o quadril, exale. Quando estiver estendendo o corpo, inspire. Não deixe que esse fluxo da respiração se interrompa e não segure o ar, para que não haja sobrecarga do assoalho pélvico. Tente repetir o movimento de 5 a 10 vezes.
Assim que essa versão ficar fácil, você pode dificultar trazendo os braços acima da cabeça. Podemos fazer esse mesmo exercício com o carpado. Basta que, em vez de executar com pernas abertas, você as mantenha unidas e estendidas. Tente fazer de 5 a 10 vezes. Assim que essa versão ficar fácil, você pode dificultar trazendo os braços acima da cabeça. Caso tenha sido muito difícil de entender essa mobilização da coluna, vamos para uma opção de exercício em que podemos diminuir a carga para um melhor entendimento. Sentada, com as pernas estendidas e unidas à frente, traga os braços à frente, na linha dos ombros, e comece a flexionar a sua coluna. Pense que você quer fechar o corpo, enrolando a coluna para descer vértebra por vértebra no solo. Cabeça é a última a chegar. Depois, fazendo o caminho inverso, traga novamente os braços à frente. Flexione a coluna, trazendo vértebra por vértebra para cima, começando pela cabeça. Durante a execução, evite pegar impulso, solavancos ou movimentos explosivos. A intenção aqui é fluidez e suavidade. A respiração deve se conectar com o movimento. Inspire na descida e exale na subida. Tente repetir 10 vezes. O ombro é a grande estrela no treinamento de acrobacia aérea. 90% das pessoas que se lesionam na prática é nos ombros. Isso acontece em grande medida porque a articulação do ombro é a mais móvel do corpo e, portanto, a mais instável. Sempre que há muita mobilidade numa articulação,
é preciso reforçar a atenção para mantê-la estável. Quando nos penduramos em uma lira, ainda que as mãos estejam segurando o aparelho, são os ombros que devem erguer o corpo. Ter um bom entendimento de um encaixe seguro desde o início da prática é essencial para prevenir lesões a longo prazo. A rotação externa dos ombros precisa ser percebida com mais consciência, e é o que faremos agora. Comece na posição de 4 apoios. Você deve estender um dos braços à frente, com o dorso da mão apontando para baixo. Atenção! Esse movimento de levar o dorso para baixo deve partir do ombro e não só do antebraço. Nessa posição, erga o braço até chegar na linha das orelhas ou até onde conseguir. Depois, retorne à postura inicial. Parece fácil? Não é. Perceba bem o que acontece com seus ombros. Em nenhum momento, o dorso da mão deve apontar para o lado ou para cima. Nem o braço deve se afastar da linha do ombro, abrindo para os lados. Tente executar 10 vezes com cada braço. Uma das bases da lira acrobática é a curva do joelho. A gente chama de curva essa parte posterior do joelho que é usada como trava para executar várias posturas e até mesmo a subida na lira. Para ter uma boa trava de curva, podemos trabalhar no fortalecimento da musculatura posterior das pernas. Para realizar o exercício, você vai precisar chamar algum familiar ou colega para te assistir no exercício. Comece deitada, de bruços, com o joelho flexionado e pés em 90 graus. Peça para seu assistente segurar nas suas panturrilhas, fazendo uma força para estender sua perna. Você deve resistir a essa força, mantendo os joelhos flexionados. Você não pode compensar tirando a barriga do chão ou a cabeça. Tente fazer 5 séries de 10 segundos cada. Quando começamos a aprender acrobacias aéreas, é comum que nossas mãos passem por um processo de adaptação desconfortável. Sentir dores leves nas palmas é absolutamente normal. Afinal, não é natural passar tanto tempo penduradas pelas mãos. Por isso, é ideal que sempre estejamos aumentando o nível de mobilidade e alongamento das mãos e punhos, facilitando a recuperação muscular. Sendo praticada de forma adequada,
A acrobacia aérea pode inclusive fortalecer essa região, evitando tendinites e outras patologias. Vamos mostrar agora alguns exercícios que podem ser utilizados antes ou depois da sua prática, mas também diariamente de forma preventiva. Primeiro, erga os braços à frente e circule bem os punhos. Você pode começar com círculos menores e ir evoluindo. Também pode experimentar um movimento mais lento, trazendo mais atenção, ou mais rápido, focando em aquecer bem essa área antes de um treino, por exemplo. Na postura de 4 apoios, aponte os dedos na direção dos joelhos. Suavemente, alongue dedo por dedo com a ajuda da outra mão. Faça nas duas mãos. Agora, mude a posição da mão, apontando os dedos para frente e repita o processo, alongando dedo por dedo. Faça com as duas mãos.